Olá pessoal, boa tarde. Estou aqui mais uma vez para falar sobre uma das 10 leis do Decálogo e uma das 7 leis para os filhos de Noé, que é na Bíblia, em Gênesis, representado pelas 7 cores do arco-íris. Essas 7 leis têm como primeiro mandamento não cometer idolatria. Segundo mandamento, não blasfemar o nome de Deus. Terceiro mandamento, não assassinar. Quarto mandamento, não roubar. Quinto mandamento, não cometer imoralidades sexuais. Sexto mandamento, não maltratar os animais. Sétimo mandamento, praticar a honestidade e a justiça. Então, nestes 7 mandamentos, que é para toda a humanidade, existe o mandamento de não roubar. Quem pede isso é Deus a Noé, que serviria isso para toda a humanidade. Então, quem seria o maior beneficiado se o homem ouvisse a voz de Deus? Com certeza ele mesmo seria beneficiado e toda a sociedade. A questão é, e se ele roubar, quem será o maior prejudicado? Se ele roubar, o maior prejudicado será ele mesmo, né? Porque o que ele roubou não foi conseguido nos mundos celestiais. Logo, se a gente não consegue nos mundos celestiais, isso que ele conseguiu neste mundo não tem peso, não tem força. Logo, isso se perde de alguma maneira, não permanece. Ao contrário de quem trabalhou para possuir. Quem trabalhou para possuir sabe o sofrimento que é. Essa pessoa reza, essa pessoa pede a Deus, essa pessoa tem sonho, essa pessoa batalha e essa pessoa de alguma maneira vai buscar lá no céu e traz para esse mundo. Então isso tem muito peso. O ladrão já não é assim, até porque o ladrão ele não reza antes de roubar e mesmo que ele tente rezar, Deus não vai ouvir a sua voz, né? Lá na Bíblia diz, em Isaías, que aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei do Senhor, até a sua oração será abominável. Então, mesmo que a pessoa ore para ir roubar, né, ele está desviando os seus ouvidos de ouvir a lei do Senhor que diz não roube, então a oração dele vai ser abominável. Então, não adianta. Essa pessoa que rouba, de alguma maneira, ela se prejudica a sua própria alma. A questão também, o que eu quero trazer aqui é a respeito do velhaco. Não me refiro àquelas pessoas que caem em doença, que caem no desemprego e que por acaso ficam devendo. Essas pessoas não foram velhacas. Essas pessoas caíram em algum problema, em algum fracasso. E eu acredito que elas devem ter até suas dívidas perdoadas. Mas eu me refiro mais àqueles velhacos premeditados, né? Que eles já compram com a intenção de roubar. Essas pessoas que agem dessa maneira deveriam mudar seus comportamentos. Por quê? Porque elas vão carregar esse mal que eles cometeram, às vezes para o resto da vida, por algum tempo. Enquanto elas estiverem com esse peso na alma, né, de que estão devendo algo a alguma pessoa, essas pessoas dificilmente conseguem se desenvolver nesse mundo, conseguem arrumar um bom trabalho, conseguem ter uma vida próspera. Por quê? Porque é como se elas estivessem arrastando um peso, não elas mesmas em si, mas a própria alma, porque a alma de alguma maneira está clamando lá dentro dele. Só que ele está tão endurecido que é como que se a alma estivesse dentro de um porão. A alma grita e ele não ouve. Muitas vezes vai ver só as consequências do ato que ele praticou. Então, é assim, não compensa aquilo que vem com muita facilidade, porque não tem peso no mundo. Até muitas vezes, mesmo quando não é de roubo, às vezes um dinheiro ganhado loteria, né, num jogo, a gente vê que aquilo não tem peso, porque ele não foi buscar lá no mundo celestial, né? De alguma maneira ele pegou aquilo dali sem merecer. Uma vez eu jogava a loteria, aí eu passei a não jogar, porque eu comecei a pensar que se eu ganhasse um dinheiro daquele ia trazer um desequilíbrio para minha mente, porque vem de uma vez, né? Vem de uma vez e você não tem um preparo. Enquanto que você está trabalhando, aquilo vai sendo dado aos poucos, e aos poucos a gente vai se adaptando. E eu, devido a isso, não quis mais jogar e desisti do jogo, até porque também eu pensava nesse sentido de que o que é conseguido através do jogo não é conseguido no mundo celestial.
é conseguido neste mundo da maneira mais baixa, egoísta, né? Às vezes tomando até do seu próximo, quase que tomando, né? Porque o dinheiro, e eu estava falando a respeito de loteria, né? Que não tem nenhuma disputa assim, digamos assim, entre duas pessoas. É diferente, né? Às vezes a gente está jogando um baralho, uma coisa assim, tentando tomar o dinheiro do outro, e quando a gente ganha aquele dinheiro, aquela pessoa sai triste, a gente sai alegre, sendo que Deus está ouvindo, está vendo a tristeza daquele, e às vezes a alma está clamando, né, daquele que perdeu, clamando por justiça, mesmo que a pessoa entenda que foi ele o culpado, mas a alma dentro da pessoa clama por justiça, e a justiça é feita, é tanto que o jogador dificilmente também consegue desenvolver uma boa vida nesse mundo no sentido financeiro. Então é bom a gente refletir sobre essas coisas, porque a gente ficar lutando com coisas que não tem futuro é como lutar contra a correnteza, né? Boa tarde a todos.